O ex-presidente Lula foi julgado em segunda instância em mais um processo criminal, dessa vez aí o processo envolvendo o sítio de Atibaia pelo TRF4 e, paz, meus amigos, o TRF4 não só manteve a condenação ao ex-presidente Molusco, como aumentou a pena em cima dele. O desembargador Leandro Poulsen, ele teve aí um destaque especial para o voto dele, que apesar de parecer ter sido simples, simplesmente reflete a realidade e aquilo que a população quer para uma sociedade de bem. Você pergunta para um camarada o que você acha que é uma boa sociedade, onde você acha que as pessoas vão poder viver em harmonia. Essa seria o voto do desembargador Leandro Poulsen a respeito do Lula no sítio de Atibaia. Eu já vou colocar aqui o que ele falou, eu sei que você está curioso sobre isso. Só gostaria de antes agradecer a você que sempre curte, comenta e compartilha os meus vídeos. Isso é muito importante para mim, é do meu desejo assim, mais profundo que esse canal dê certo, que eu consiga contribuir para o meu país e vocês estão me ajudando com isso. Então, muito obrigado a você que curte, comenta, compartilha, se inscreve, fala sobre o meu canal, fala sobre o Renan França, enfim, meus mais sinceros agradecimentos, beleza? Vamos lá. Bom, diante de todos os processos criminais em que o Lula está envolvido, ainda tem uma penca aí de processos para condená-lo, que certamente, em sua grande maioria, ele será condenado. Mas dessa vez a gente está falando do sítio de Atibaia e o desembargador Leandro Poulsen, ao dizer por que ele não só mantinha a pena, como aumentava a pena do Lula Molusco, ele deu um voto que, na minha opinião, deveria ficar marcado para a história e foi nada mais, nada menos do que uma porrada nos ministros do STF. Saca só um pequeno trechinho aí do voto do desembargador Leandro Poulsen. É preciso destacar que a efetividade da jurisdição é um fim visado pelos diversos sistemas de justiça, mundo afora. Assegura-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição, mas não se permite que a pendência de recursos excepcionais por si só impeça a aplicação da lei e implique impunidade. Os processos têm de ter resultado efetivo. Vocês conseguiram acompanhar? Eu vou repetir aqui de novo o que o desembargador disse. Abre aspas para Leandro Poulsen. É preciso destacar que a efetividade da jurisdição é um fim visado pelos diversos sistemas de justiça mundo afora. Assegura-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição, mas não se permite que a pendência de recursos excepcionais, que no caso são o dos tribunais superiores, STF, STJ, não se permite que a pendência de recursos excepcionais, por si só, impeça a aplicação da lei e implique em impunidade. Meus amigos, você chega para qualquer cidadão de bem, você vai fazer duas perguntas para ele. Primeiro você pergunta para ele, lugar de bandido é onde? Ele vai falar, na cadeia. Aí você vai divergir, não, um tem que ressocializar, o outro acha que não tem, que cadeia é só para prender. Enfim, mas as pessoas sabem, as pessoas de bem sabem que lugar de bandido é na cadeia. Depois você vai fazer outra pergunta a ele. Você acha que todo cidadão brasileiro merece, tem o direito à ampla defesa para que não seja acusado injustamente? Você faz uma pergunta dessa para qualquer pessoa de bem nesse país, o que você acha que ele vai responder? Ele vai falar, com certeza, eu acho que todo mundo tem direito à ampla defesa. E o que o desembargador disse? Mas não se permite que a pendência de recursos excepcionais por si só impeça a aplicação da lei e implique em impunidade. Ninguém está negando ao ex-presidente Lula, por exemplo, ou a diversos outros bandidos aí presos pela Lava Jato, que eles tenham uma defesa justa. Mas isso não significa que depois de você ter uma primeira instância, ter uma segunda instância e diversos juízes e desembargadores exaurindo ao máximo possível todas aquelas provas, todos aqueles fatos, exauriram o máximo que conseguiram todo aquele processo e entenderam que aquele camarada é culpado. Isso significa que ele tem que ir para a cadeia. A aplicação da lei funciona dessa forma. Isso significa que os recursos dele se esgotaram, que ele não vai mais poder provar que é inocente, ainda existem os tribunais superiores. Então o voto aqui do desembargador Leandro Poulsen foi nada mais, nada menos do que um tapa na cara desses ministros do STF. É engraçado que apenas em alguns poucos segundos a gente consegue concordar com esse desembargador e a gente tem, por exemplo, um ministro do STF como Marco Aurélio de Mello, que o voto dele para dizer que ele é contra a prisão em segunda instância
teve mais de 100 páginas. Você acha que um camarada desse está julgando para a população brasileira? Você acha que ele quer realmente agradar a população brasileira? Por que o STF tem toda essa falta de transparência? Por que essa ridicularização de um voto? 100 páginas para você fazer um voto? Quem é o cidadão de bem que trabalha, acorda às 6 horas da manhã, chega às 7 da noite em casa, o cara vai entrar lá na internet, pô, beleza, agora eu vou ler aqui as 100 páginas do ministro Marco Aurélio de Mello. Então o sistema brasileiro ele foi feito para ser dessa forma, para ser o mais demorado possível, para cultuar aí um sentimento de impunidade. Eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Por exemplo, está se discutindo aí no Congresso Nacional a prisão em segunda instância. Estão querendo acabar ou com os recursos excepcionais, que no caso é o STF ou o STJ, ou manter esses recursos, mas que a pessoa seja presa após em segunda instância, como foi há décadas atrás, como sempre foi o STF entendeu agora. Tá rolando esse projeto aí na Câmara dos Deputados, e daí me sai a notícia aqui. Prisão após condenação em segunda instância só em 2020, diz Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Isso não é uma questão urgente para nós, brasileiros de bem? Não queremos que isso seja pautado imediatamente? O Rodrigo Maia, ele simplesmente decide quando as coisas funcionam lá dentro. Esse camarada tá julgando para o povo brasileiro, tá legislando para o povo brasileiro? Será que ele trabalha para nós? Lembra daquela premissa que o político é empregado do povo? Será que o Rodrigo Maia se sente empregado do povo? Isso aqui porque ele disse que é apenas em 2020, mas sabe-se lá quando em 2020 vai ser. Mais um exemplo aqui de que o sistema brasileiro como um todo, o sistema, não só o judiciário, mas o legislativo e qualquer tipo de burocracia que exista nesse país, ele foi feito para demorar, porque dessa forma você consegue ali, ó, coordenar os conchavos, consegue fazer as negociações por debaixo dos panos. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Saiu a matéria aqui no Renova Mídia. Alcolumbre diz que declaração de Paulo Guedes é inadmissível, porque o Paulo Guedes chegou a mencionar aí o AI-5, falou que, pô, olha só, os caras estão fazendo isso aqui, depois vão reclamar se eles pedirem o AI-5. Quer dizer, ele estava fazendo apenas uma comparação de pensamento, ele estava raciocinando. Pô, os caras estão fazendo um monte de IDM. Aí os caras pedem um A5 e depois vai ficar boado. Era mais ou menos nesse contexto que o Paulo Guedes estava querendo dizer. Não que o AI-5 vá ser instaurado. Mas daí o presidente do Senado, Batoré, ele prontamente já se monta ali para falar, não, isso é inadmissível. Já chega para criticar o Paulo Guedes. No dia seguinte, 2 dias depois, eu acho. E nós tivemos as manifestações aí no começo desse mês, pedindo para o Senado Federal, pedindo mais especificamente para o Alcolumbre, para ele pautar o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Vejam bem, meus amigos, ele só não pautou esse impeachment do ministro Gilmar Mendes, como nem sequer comentou. Ele tem um Twitter dele, onde ele se comunica com o público, ele tem a grande imprensa à disposição dele, ele não soltou um ai sobre o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Não falou se é a favor, não falou se é contra, não falou se tem projeto engavetado, não falou nada. Não falou por quê? Porque não tem interesse. Não tem interesse que as pautas da população de bem sejam levadas com celeridade, sejam levadas com seriedade. Mas daí o Paulo Guedes faz apenas um raciocínio, compara uma coisa com a outra, menciona o AI-5, meu Deus do céu, isso é inadmissível, preciso me pronunciar prontamente, agora eu vou ser rápido, meu Deus do céu. Vai chegar um dia que essa nação, nossa nação brasileira, vai ser um país grande, de fato, e nós teremos, por exemplo, desembargadores como esse Leonardo Poulsen no comando lá do STF, ou melhor, como um dos integrantes do STF, porque é esse tipo de pessoa que a gente quer ver controlando as leis aqui no nosso país, julgando, interpretando. Pessoas isentas, pessoas imparciais, pessoas que estão apenas preocupadas com a verdade e em exercer a lei na sua forma mais simples. Mas em contrapartida nós temos aí o ministro Marco Aurélio de Mello, que faz aí, só para falar que é contra a prisão em segunda instância, um voto de 100 páginas. Um cara aí completamente inalcançável pelo povo brasileiro. Isso me lembra uma pequena história, apenas um pequeno parênteses aqui, onde, não sei se vocês sabem, mas a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e foi transferida para Brasília. Teve aquele arquiteto que a esquerda adora aí, esqueci o nome dele agora, que ele projetou Brasília de uma maneira assim, meu Deus do céu.
Se você for pegar lá o Palácio da Guanabara, que era onde os políticos ficavam quando a capital era aqui no Rio de Janeiro, cara, você andava na calçada, em frente ao Palácio da Guanabara. Se você quisesse xingar o Alcolumbre ali dentro, se fosse ali que ele ficasse, né, você xingava e ele ouvia. Ô, Alcolumbre, arrombado, que não sei o quê. Ele ouvia isso tudo e ia ficar puto o dia inteiro. Como é que Brasília funciona? Só para você chegar lá dentro do Congresso, meu amigo. Só o caminho que você tem que andar, a segurança que você tem que passar, as credenciais, você não tem livre acesso, apesar de eles chamarem aquilo de casa do povo, você não tem livre acesso. É completamente controlado, os políticos podem pedir a retirada de pessoas de lá de dentro. Essas pessoas estão governando para o povo? Será que eles se sentem empregados do povo brasileiro? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Me digam aqui a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam aí do voto do Leandro Poulsen sobre o sítio de Atibaia aí do presidente Molusco. Beleza, galera? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.